A gente iniciou uma série, não é isso? Um domingo pela manhã, domingo passado. E nesses próximos domingos, com a graça de Deus, nós vamos estar falando sobre a nossa suficiência em Cristo. A gente finalizou as doutrinas da graça, os 5 pontos. E agora a gente vai ver sobre a nossa suficiência em Cristo. Romanos 8, 16 e 17. Vamos ler todos juntos esses 2 versículos? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, Senhor, por já termos aqui nesse momento, ó Pai, desfrutar, Senhor, da Tua Palavra, das leituras, Senhor, dos louvores, onde podemos entoar cânticos a Ti e bendizermos o Teu nome. E agora também rogamos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua Palavra. Então abençoe, Pai, ó Deus, abençoe o nosso coração, nossa mente, o Teu Espírito Santo, que possa nos guiar, Senhor, dessas verdades eternas, ó Pai, a qual a nossa alma necessita, a qual nós precisamos para o sustento da fé, para a edificação, Senhor, do corpo de Cristo. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco e abençoe-nos com Tua Palavra. É o que eu te peço, por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A gente fez uma breve introdução, aliás, uma longa introdução, no domingo passado, basicamente do conteúdo que a gente vai olhar, e tratar em todos esses domingos pela manhã, relacionado à nossa suficiência em Cristo, e principalmente como aqueles nomes difíceis que eu falei, como pragmatismo, como misticismo e a psicologia humanista, ela tem influenciado muitos pastores, pregadores, até crente. E o intuito dessas heresias, diz que tem se levantado hoje como neognosticismo, que a gente viu também o que é isso no domingo passado, é roubar, minar a nossa fé, tirando a suficiência das Escrituras e também a suficiência de Cristo, a qual nós temos nele todos os tesouros da sabedoria, do mistério de Deus, a que Paulo fala aos Efésios, tanto no capítulo 2, no capítulo 1, quanto também em Colossenses no capítulo 2. Antes de iniciarmos, eu quero mencionar para os irmãos uma história bastante interessante que eu li. Eu estava lendo sobre a família Clauer, uma família muito rica nos Estados Unidos. E esse Dr. Clauer, ele foi conhecido muito na Segunda Guerra Mundial pela sua proeminência e pela sua apoio que ele deu naquele período tão terrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas eles ficaram muito conhecidos já bem no momento pós-guerra. Esse médico muito proeminente, muito rico, pela sua proeminência, por tudo aquilo que ele havia feito pelos Estados Unidos, ele morre e deixa uma herança, ele deixa patrimônio, ele deixa casas, ele deixa mansões, tudo aquilo que eles tinham, o seu patrimônio ele deixa após morrer para os seus 2 filhos, Homer e Langley, seus 2 filhos, que eram também todos os 2 formados e tinham um curso superior em direito. No entanto, esses jovens, após a morte do seu pai, o Dr. Clauer, eles optaram por viver uma vida privada, uma vida sem muita regalia, sem conveniência, totalmente privada, a ponto de que quando eles morreram, quando seu pai morreu, eles taparam todas as janelas com tábuas, trancaram as portas com cadeados e viveram uma vida totalmente privada, se desfazendo de todas as conveniências, como água, luz, a ponto de serem cortados de tudo isso. E no dia 21 de março de 1947, a polícia havia recebido um telefonema de alguém, de algum vizinho anônimo, de que havia morrido um homem nessa casa, de que tinha alguém morto lá. E a polícia chega com muito esforço para tentar abrir e entrar naquela casa para que, visto que se realmente tinha alguém morto lá dentro.
E aí eles têm que arrombar uma janela do compartimento superior, e eles entram lá e veem o filho mais velho, Homer, né, deitado na cama com um exemplar do Matutino Judaico, que eles eram colecionadores também de gibis, de tantas bugigangas que eles se tornaram após a morte dos seus pais. Estava morto com um desses exemplares em cima do seu peito. É interessante que o seu irmão mais novo também, após a morte de Homer, né, e os policiais procurarem e examinarem aquela casa e ver toda a bagunça, as bugigangas que eles haviam colocado dentro da casa, é interessante que não se via se tinha alguém morando dentro daquela casa ou não, porque eles haviam trancado. Mas já por muito tempo, né, por muitos anos, eles já haviam sido colecionadores de bugigangas, eletrodomésticos, TV, peça de carro. É tanto que cerca de 140 toneladas de lixo, de bugiganga, foi tirado dentro daquela casa, daqueles dois irmãos, que tinham todo esse ensino, que tinham todo esse patrimônio e que herdaram toda essa herança de seus pais. O seu irmão mais novo, Langley, ele foi enterrado dentro da própria casa, no piso da própria casa. Você sabe que algumas casas dos Estados Unidos têm porão e o piso é de madeira, facilmente, né, pode ser aberto e então enterrado assim. E o seu irmão mais velho enterrou ele no porão, no chão da casa. Os policiais o acharam já todo deformado, né, com o corpo já todo deformado por causa do tempo e com bastante odor. Então o que nós aprendemos com isso, com essa lição? Eu lendo esse texto e percebendo, né, principalmente quando vamos falar a respeito da nossa herança e da nossa suficiência em Cristo, nós percebemos que muitos de nós, muitos crentes, vivem a vida cristã dessa mesma forma, da mesma forma que Homer e Langley, desprezando as abundantes riquezas da graça de Deus providenciada em Cristo Jesus. Herança essa que não é como a de Homer e como a de Langley, que se corrompe com o tempo, que se perde, que tem que se dividir para parente. Pelo contrário, uma herança que Pedro diz no capítulo 1, versículo 14 da sua primeira carta, uma herança incorruptível, imarcessível, incontaminável, que não pode se desfalecer, que não pode se corromper. E nós também, como filhos de Deus, recebemos uma herança. Foi dada a nós legado, foi dada a nós uma herança eterna, uma herança incorruptível, imarcessível, guardada no céu para aqueles que amam o Senhor. E muitos o fazem como os irmãos Homer e Langley, desprezam essas riquezas, essa herança. Muitos exploram minuciosamente os escombros da sabedoria humana, da psicologia secular, colecionando livros até, né, e são amantes da literatura, de todas as outras coisas que o mundo nos beneficia, como o dinheiro, o prazer, como o bem-estar, que de certa forma Deus nos dá essas coisas para o nosso próprio uso, né? Deus não quer que nós vivamos como miseráveis assim, né? Deus quer que o homem trabalhe de fato e que ele tenha o sustento de casa, que ele deve granjear o pão com o suor do seu rosto. Mas de fato a gente percebe que muitas pessoas largam a herança eterna de Deus em Cristo, e parece que para muitos crentes, Cristo não é suficiente para satisfazer os anelos mais profundos da sua alma, para satisfazer todos os seus desejos. Parece que Cristo tornou para muitos o segundo plano, onde a gente empreende e trabalha para que o trabalho, para que a gente às vezes coloca até a família acima de Deus. Coisas essas que o próprio Deus nos dá. E Jesus disse que se amamos o nosso filho, nossa mãe, né, qualquer outra pessoa, qualquer coisa além dele mesmo, né, nós não podemos ser considerados seus discípulos. A proeminência, o que deve reinar em nosso coração é um amor íntegro a Deus, um amor diário e constante a Deus. Então, aonde é que os cristãos dos nossos tempos acharam essa ideia de que precisam de algo a mais do que Cristo? Por que muitos se sentem tão insatisfeitos na igreja, na vida cristã? Por que há tanta insatisfação, mesmo sabendo que ele é salvo em Cristo, e de que ele, após essa morte, há para ele uma herança,
uma vida eterna dada gratuitamente em Cristo Jesus. Porque nós, que apesar de sermos filhos de Deus, ainda assim há tanta insatisfação, né? Há tanta coisa que o nosso coração ainda assim o quer. Porque o versículo 16 que lemos, você pode olhar comigo, o versículo 16 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muito mais do que isso, além de Deus testificar com o nosso Espírito que nós somos seus filhos, Paulo ainda continua: ora, então, todavia, portanto, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, de fato, além de haver essa testificação no nosso coração, além de haver essa doação que Deus faz de nós, nos adotando, aliás, como seus filhos, apesar do imerecimento de Deus ter concedido tanta graça a nós, por sermos pecadores indignos, ainda assim, mesmo saindo do mundo, mesmo saindo de uma vida de pecado, e quando estamos na presença de Deus, e somos conhecedores de todas essas riquezas do Evangelho, da graça de Deus, por que há tanta insatisfação? Por que a nossa alma quer algo a mais? Por que às vezes nós não falamos como o salmista: ó minha alma, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele o fará. Essa insatisfação em nosso coração, de fato, ela é produto ainda do pecado que é produzido em nosso coração. E claro que nós não precisamos de algo a mais, além de Cristo. Não, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, e portanto somos beneficiados de um rico legado que a mente humana não pode compreender, que a mente humana não pode calcular. Se você compreendesse as insondáveis riquezas do Evangelho, da graça de Deus, é por isso que Paulo, quando ele olha para o amor de Cristo, ele percebe o quanto Deus o constrange por causa do seu amor, por causa da sua graça e misericórdia, por ter dado a nós pecadores indignos uma herança tão valiosa, por ter dado a nós benefícios que vai além da nossa racionalidade, da nossa mente, da nossa compreensão. Riquezas essas que nós, como pecadores indignos, não conseguimos às vezes mensurar. Se parássemos um pouco, irmãos, para analisar a nossa suficiência em Cristo e de como Ele somente pode satisfazer a nossa alma, muitos dos nossos problemas seriam sanados. Muito daquilo que vivemos hoje como fruto da depressão, da ansiedade, seria sanado em nosso coração, seria curado, seria dissipado. Muito daquilo que as trevas ainda que paira ao nosso redor e que às vezes nós também somos assolados, seria dissipado, porque Cristo de fato nos libertou. Paulo diz que nós não vivemos mais como escravos, mas nós somos libertos da escravidão do pecado. O povo de Deus não pode mais viver insatisfeito. O povo de Deus não deve mais haver em nosso coração essa insatisfação com a vida, principalmente quando se diz a respeito da vida cristã. Então todos os cristãos, eles são abundantemente abençoados em Cristo. Nós vemos e deleitamos-nos na providência de Deus. Qual é essa maior providência que temos de Deus? Não é o carro que Ele nos deu, a casa, ou a família bela que temos, mas é Cristo. A providência maior de Deus dada a nós é a salvação que temos em Cristo Jesus, o de agora termos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não só isso, mas também, além de herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos participantes de tudo aquilo que Cristo tem, de tudo aquilo que Cristo herdou mediante a obediência a Deus. Nós nos tornamos co-participantes, participamos e herdamos a mesma herança que Cristo como Filho de Deus. É isso que Paulo diz.
Então muitos hoje são assolados por uma insatisfação. E se nós, irmãos, entendêssemos essa herança e a riqueza que temos em Cristo, de fato muito problema, muita coisa, muita insatisfação seria sanada em nosso coração. A nossa herança em Cristo, ela é primordialmente espiritual. Nós estamos falando de algo espiritual, não de algo material. Então não se trata de uma promessa de riquezas, como muitas igrejas têm prometido, né? Prosperidade material, uma vida bem-sucedida. Não é necessariamente isso a nossa herança que Cristo nos dá. Não é uma herança pautada nas coisas deste mundo. Por isso que o Evangelho, ele é transcultural, ele é transcendental, ou seja, ele transcende o agora. Ele transcende aquilo que é passageiro, aquilo que é material, as suas insondáveis riquezas. Então essa herança, ela vai muito além das bênçãos físicas, que são transitórias e baratas e passageiras, e que esse mundo oferece a nós. O prazer, né? A bebida, tudo aquilo que a gente pensa que para a nossa carne é bom, e que o mundo e Satanás oferece a nós, esses prazeres momentâneos não se comparam à glória que Cristo tem reservado para aqueles que o amam. Essas coisas não se comparam, não podem chegar nem à comparação com aquilo que Cristo reservou para aqueles que o amam e que vivem segundo a sua vontade. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que nós herdamos foi Deus. Não é isso que Paulo diz? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. A gente entende mais essa perspectiva hoje por causa da questão veterotestamentária. Que palavra é essa? A interpretação do Antigo Testamento tomando como luz o Novo. Alguém abra comigo lá em Josué, para a gente entender melhor o que é isso e como que Deus fez com que nós sejamos seus herdeiros. Por que nós herdamos a Deus? Josué 13:33. Se alguém encontrar, pode ler. Porém, aquele que Levi, Moisés, não teve herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança que já vestiu. No Antigo Testamento já se tinha essa perspectiva, essa compreensão. Em especial aqui, que nós sabemos que das 12 tribos de Israel, Levi tinha a função espiritual singular. Nós percebemos que após a promessa que Deus também fez promessas materiais para o povo de Israel, né? A possessão da terra. Mas é interessante o vislumbre que temos da herança incorruptível já confirmada e mostrada no Antigo Testamento, dessa herança espiritual, principalmente caracterizada pela tribo de Levi, tribo essa da qual descendeu o Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa tribo em especial de Levi, ela tinha uma função espiritual singular, ou seja, ela era a tribo sacerdotal, e como tal, seus membros não herdaram porção na terra prometida. O próprio Senhor era a herança deles. Eles literalmente herdaram como possessão a Deus. O próprio Deus era a herança deles. Foi a única tribo que deveria estar sempre em serviço ao Senhor no templo, né? A linhagem sacerdotal, a tribo a qual foi dada a incumbência de sempre prestar holocaustos, né? Ali diante de Deus para apaziguar o pecado do povo, para que o povo mantesse esse relacionamento com Deus. E a herança deles não foi como as demais tribos, de receberem posse, heranças ou terra, mas a herança deles foram espiritual. Eles herdaram o próprio Deus, né? Esse versículo, é um contraste muito grande com quem vê na realidade. Tem um grupo de pessoas que lideram a igreja que são líderes religiosos. Diferença nome, né? Qual foi a herança da tribo de Levi? Deus, eles não tinham posse, né? Com contraste com hoje, com as igrejas, né? É interessante também porque você percebe que o homem sempre faz algo e usa até a Bíblia para agradar aquilo que,
para usar aquilo que mais agrada a Ele, né? Só para aqueles irmãos que não entenderam, a Bíblia é sempre uma coisa da parte espiritual da nação, né? Dos cultos, do povo, dos pastores, né? Da época, né? Os presbíteros, diáconos, da esperança material, essa é o próprio Deus. Sim. Interessante que as pessoas só usam o que dá para elas. A teologia da prosperidade faz isso. Eles só veem a perspectiva das 11 e receberam cada um pedaço de terra, né? É tanto que há aquele jargão de hoje, né? Toma posse dessa terra, né? Tome posse da tua bênção. Tudo isso vem disso, dessas mandingas espirituais, dessas coisas que não é Bíblia. Mas aqui vemos, né? A herança a qual Deus preparou para nós. A herança que Deus, de fato, literalmente preparou para nós. Aqui herdamos Ele mesmo. Aqui herdamos uma herança incorruptível que vai além do material do agora. Davi também disse isso: o Senhor é a minha porção da minha herança, no Salmo 16, versículo 5. Jeremias também disse: a minha porção é o Senhor, né, em Lamentação 3, 24. Então que alegria, que gozo saber que herdamos o próprio Deus e que passaremos a eternidade na presença desse Deus tão glorioso e tão maravilhoso. Irmãos, em si a herança nossa, ela não se condiz a um lugar. Porque qual é a ideia de muitos? Muitos acham que, assim, por que você, que nem a gente pergunta, por que você quer ser crente? Ah, porque eu quero ir para o céu. Porque só a ideia de que o céu é um bom lugar, de que o céu é um lugar tranquilo, é calmo, não tem pecado, não tem... Muitos só querem ir para lá por causa disso. E anelam o céu só por isso. Mas o céu, há uma frase do Samuel Rutherford, um grande homem do século 17, que ele diz que o céu sem Cristo não é o céu, é o inferno. O céu só é céu porque Cristo está lá. O céu só é céu porque o nosso Senhor Jesus está lá. É Ele que é a nossa própria herança, é dele que nos tornamos co-herdeiros. Então, de fato, é isso que deve consumir o nosso coração. É buscar sempre esse relacionamento vital com Cristo. Se você não é amigo dele agora, se ele não é o seu irmão agora, e se você não é co-herdeiro dele agora, como que você espera ser co-herdeiro dele no céu? Como que você espera ser, né, filho de Deus e ser abraçado, ser recebido por Deus na glória, se você não tem um relacionamento com ele agora, né? Nesses dias que você vive? Então somos herdeiros de Deus. Segundo, nós herdamos também o próprio Cristo. Mateus 9, eu fico pensando, como é que Deus existe e ele se manifesta com a gente? Ele se manifesta só através da natureza. Eu imagino assim, Deus e natureza, Satanás é a gente. Não, essa concepção é errada, né? Desde quando eu nasci, eu nunca vi Deus se manifestando comigo. A Bíblia diz que Deus se revela de duas formas, né? A gente viu isso aqui também com os irmãos, de forma natural e de forma especial. Tudo que foi criado revela a glória de Deus. Os céus, a Bíblia diz, proclamam a glória de Deus. É como se eles gritassem que há um Deus, que existe um Deus. Os pássaros. E existe uma forma especial, ou seja, mais espiritual e salvífica, que só os que foram salvos, eleitos por Deus, entendem e compreendem e creem nesse Deus, que é por meio da Bíblia. Quando você entende pelas Escrituras que Deus o salvou, lhe resgatou, né? Deus, ele faz o que? Ele faz isso aqui no versículo 16. O próprio Deus testifica, né, pelo seu próprio Espírito que nós somos filhos. É verdade que vai haver um anticristo que vai reinar por 6 anos nessa terra? Não, por 6 anos não. 6 anos. Na verdade, o Espírito dele já impera, né? Mas esse é assunto para outra situação. Então, em segundo lugar, herdamos a Cristo. Paulo diz em Colossenses 1:27. Quem pode ler Colossenses 1:27? Onde os crentes entraram numa eterna união com Cristo e Cristo mesmo habita neles. Colossenses 1:27. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios,
essa riqueza da glória, do mistério de Deus, né? Interessante que muitas pessoas põem no Evangelho, põem na fé, e isso é obra de quê que nós vimos? Do gnosticismo, né? Do gnosticismo. Você que perdeu a introdução depois, você pode acompanhar lá também, né? Ver o que nós falamos sobre isso. Mas no decorrer dos estudos a gente vai falar também sobre o gnosticismo e a sua influência hoje. As pessoas fazem o quê? Muitos neopentecostais dizem o quê? Que é um mistério, né? Você precisa entender o mistério de Deus, né? Você ainda não compreendeu o mistério de Deus. Isso, quem fazia isso eram os gnósticos. Os gnósticos chamavam os crentes de simplistas, de menos iluminados do primeiro século da igreja. Como se os crentes, por causa da limitação à palavra e à instrução dos apóstolos, eles diziam que eles eram menos espirituais, menos iluminados, simplistas demais. Então, o mistério de Deus não é algo inalcançável, apesar de que existe sim na sua plenitude uma incapacidade nossa de compreendermos. Mas Deus já revelou o seu mistério, a sua riqueza da glória. Quem é quem? Que ele diz aqui: Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério de Deus já foi se revelado, é Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem nós também nos tornamos herdeiros e entramos numa união vital com Ele, numa união eterna com Ele, onde Cristo mesmo, né, faz de nós sua habitação pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, nós herdamos o Espírito Santo, não é isso? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Efésios 1,14, onde Paulo fala do selo do Espírito. Acompanhe comigo a leitura, Efésios 1,14. O penhor da nossa herança, né? O garantidor da nossa herança, o Espírito. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Então, no sentido mais estrito, Cristo é aquele que garante, é aquele que sustenta, é aquele que dá certeza em nosso coração dessa herança que temos em Deus, por meio de Cristo. Ele é aquele que confirma, é o que faz com que nós vivamos nessa esperança da glória de Deus. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo, por isso que ele não é facilmente iludido pelos prazeres do mundo. Apesar de viver nesse mundo, de trabalhar nesse mundo, de granjear coisas nesse mundo, de ter bens imateriais nesse mundo, o coração dele não se limita a isso. No seu coração paira uma herança incorruptível, né? Uma herança, uma esperança que não pode ser tirada pelas coisas deste mundo, porque o próprio Espírito Santo de Deus fomenta, alimenta isso em nosso coração. Então, o povo de Deus, nós precisamos entender isso, que herdamos todas essas coisas. Deus foi favorável conosco a ponto de dar-nos toda essa herança. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, se esvazia da sua glória, entrega o seu Filho, né, para nós pecadores, para morrer no nosso lugar, nos dando por meio disso herança, onde obtivemos ela somente pela fé, pela graça soberana de Deus, onde nós, indignos e merecedores, não merecemos nada da parte de Deus, mas Ele graciosamente nos dá todas essas coisas. Ele nos dá. Paulo, ele ora para os irmãos, aos Efésios, para que eles compreendessem isso. Se nós entendêssemos isso, como eu já falei, se nós entendêssemos essa herança que recebemos de Deus, muita coisa seria resolvida em nossa vida. Muita. Paulo, olha o que ele diz no mesmo capítulo 1 de Efésios 1:18. Ele diz, ele ora por aqueles irmãos em Efésios, né? No versículo 17 ele diz: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo ora para aqueles irmãos em Éfeso, para que eles entendessem isso, para que de fato essa herança, essas riquezas dadas a ele em Cristo Jesus, fosse algo notório,
para que eles pudessem descansar e a sua mente fosse iluminada pelo Espírito Santo, para que eles compreendessem essa esperança do seu chamamento, da riqueza da glória de Deus na herança dos santos. O povo, os crentes, irmãos, os crentes, é o povo mais rico que tem sobre essa terra, literalmente. Eu sei que essa é uma frase usada pela teologia da prosperidade, por muitos pastores, mas de forma distorcida, visando os bens materiais e as riquezas da agora. Mas nós somos os mais ricos, não por causa disso, ou porque temos bem ou não, mas porque possuímos uma herança, irmão, incalculável, indizível, que pode satisfazer todos os anelos, as afeições, as necessidades da nossa alma, da nossa vida espiritual. Toda a nossa alma pode descansar nessas verdades. A nossa herança diz a respeito disso, onde herdamos a salvação. No sentido mais amplo, refere-se ao nosso livramento completo e final da maldição da lei do poder e da presença do pecado, da dor, da morte e do juízo. Então nós podemos bendizer a Deus pela plenitude final de nossa eterna salvação. A salvação ela não é como um ticket, ou como alguma aposta que você faz e perde, ou como algo que você ganha e você vai passear e perde. Não é isso. A salvação não é um objeto. A salvação ela é essa herança eterna dada por Deus a nós, onde o próprio Deus é aquele que dá-nos o livramento completo do pecado, da morte, da dor. Ele fará isso completamente quando sermos glorificados, e tira de nós toda a maldição do pecado, da lei, daquilo que de fato nos acusava, porque em Cristo Jesus toda a nossa dívida é quitada, e nós temos nele um tesouro incalculável, a vida eterna, a nossa salvação. E quando Pedro, principalmente, a gente viu isso no capítulo 1, na exposição de 1 Pedro, quando Pedro fala lá no versículo 4 a respeito da nossa herança, é sobre isso. É sobre a nossa salvação que herdamos do próprio Deus em Cristo, pela ação do Espírito Santo realizada em nosso coração. Salvação essa que não pode ser destruída, desfeita por obra humana. Então por que nós não descansamos nessas verdades? Por que andamos tão ansiosos pelo dia de amanhã que pertence a Deus? Por que não descansar naquela promessa que Jesus diz para os seus discípulos, que assim como os pássaros que não trabalham, não fiam, não tecem e jamais passam fome, todos eles são sustentados pelo Criador? Que assim como o lírio dos campos, por que andamos ansiosos se o próprio lírio dos campos, são sustentados por Deus, e que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu jamais como um deles? Porque Deus os sustenta, porque Deus alimenta. E Jesus ainda diz assim para os seus discípulos: quanto mais vós, homens de pequena fé, quanto mais nós, os seus filhos, nós não somos mais, irmãos, como órfãos. Parece que o povo de Deus são como, há uma carência, parece que não há uma satisfação, existe uma carência no povo de Deus, que parece que a fé em Cristo não supre. É preciso ter alguma coisa do mundo, algum movimento para poder. Quando que não? Nós já temos tudo em Cristo. Nós já somos completos nele. E essa é a ideia que eu quero que você entenda. Que você já é suficiente em Cristo Jesus. Eu quero finalizar dando 2 conceitos daquilo que nós podemos manter essa perspectiva adequada a respeito da suficiência de Cristo. E a importância de nós focalizarmos a nossa atenção em nossa herança eterna, especialmente em circunstâncias, em situações difíceis. Como que nós podemos então não vivermos em insatisfação? Como que nós então podemos desfrutar dessa herança eterna ainda agora, ainda vivendo nesse tempo, especialmente lidando com situações e circunstâncias difíceis, como ansiedade, como às vezes dificuldade no trabalho,
com a falta das coisas, às vezes material, com problemas familiares. Como entender e manter esse foco, essa atenção em nossa herança eterna e na suficiência de Cristo, passando por tudo isso? Isso de fato não é tarefa fácil. Isso não é algo que se resolve no estalar de dedos. Isso não é algo que você decide, não, agora sim eu vou, né? Não é bem assim. Porque na hora que vem a dificuldade, um momento difícil, o momento da tempestade, você vai ver quão difícil é lidar com a situação. O momento do desprezo, da depressão, da ansiedade. Então, como que podemos? Primeiramente, precisamos entender que não é fácil. Uma vez que somos inclinados ao egoísmo e à procura da satisfação instantânea. Você percebe que nós, com o advento da modernidade, da tecnologia, das redes sociais, a gente foi tão influenciado por isso, principalmente no nosso século, por isso que há um avanço muito grande da depressão e da ansiedade. Nós estamos vivendo o século da ansiedade, como muitos psicólogos falam, né? A depressão tem alastrado. Hoje cada um de nós temos uma faísca de ansiedade. Todos nós aqui temos algum resquício de ansiedade no nosso coração, de preocupação, daquilo que nem aconteceu ainda. E a ansiedade nada mais é do que isso: tirar a paz, o sossego e colocar o problema que é de amanhã e trazê-lo para hoje. Você sofre antecipadamente. A coisa que você tem que trabalhar e lidar mês que vem, mas você já está preocupado agora. Meu Deus do céu, como é que... Então, como lidar com isso? Como passar por essas circunstâncias e situações e ainda assim ter toda a sua atenção nessa herança eterna? Existem dois conceitos revolucionários, que eu posso assim dizer. Nós precisamos ter uma mentalidade celestial e precisamos ter uma satisfação adiada. Assim como a depressão e a ansiedade é um problema que nós lidamos de forma precoce, que nem aconteceu, já queremos lidar, assim também os crentes devem lidar com a ansiedade, buscando uma satisfação adiada. Como é que se dá isso? Primeiro vamos ver a mentalidade celestial. Como que eu posso ter uma mentalidade celestial? O que é isso? Uma mentalidade celestial é aquilo que Paulo ensina em Colossenses 3, né? Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas... Vamos ler lá para vocês verem. Depois vocês podem até meditar nesse capítulo. Colossenses 3. O que é ter uma mentalidade espiritual? Aliás, uma mentalidade celestial. Paulo diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses: portanto, se fortes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque já morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que Paulo está querendo ensinar aqui? E o porquê que nós devemos buscar uma mentalidade celestial? A nossa vida aqui terrena, a satisfação, os desejos pecaminosos, isso foi mortificado. Paulo diz que Deus em Cristo nos ressuscitou para uma nova vida. O velho homem, ele foi morto. Ele está sendo morto, né? Ele está sendo mortificado pelo poder do Espírito Santo. E o que deve ser fomentado em nós é a vida espiritual. É buscarmos nutrir uma mente celestial, pensando em quê? Nas coisas lá do alto. Tendo como perspectiva sempre a nossa herança, a vida eterna em Cristo Jesus. Praticamente, como é que lidamos com isso? É mesmo estando desempregado, saber que Deus é que vai prover o pão. É mesmo estando doente, é saber que Deus já curou a tua alma. E que toda provisão que você necessita, independentemente de que seja algo material, a provisão maior você já recebeu, que é a vida eterna, o pão divino que desceu do céu, Cristo Jesus. É saber que todas as preocupações, os afazeres da semana devem ser entregues aos cuidados do Senhor. Não é isso que o salmista diz? Deleita-te também no Senhor, confia no Senhor, né? Entrega a Ele os seus caminhos, confia nele, tudo Ele o fará.
Então nós devemos entregar as preocupações, as dificuldades aos cuidados do Senhor. E passando por isso, termos em mente que o que deve preencher-nos isso em nossa vida é a nossa herança. É a mentalidade celestial de que em Cristo nós já somos completos. Apesar de vivermos trabalhando, buscando, dificuldade por dificuldade, trabalho acima de trabalho, pensando, isso aqui é passageiro, isso aqui logo vai acabar, logo. E nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. Satisfação adiada também é basicamente isso. É lidar com o cotidiano, com a vida, literalmente dessa forma. A gente percebe que há tanta propaganda, irmãos, enganosa hoje, que o mundo oferece. Tanta propaganda que de fato chama a nossa atenção, que nos seduz, que de fato às vezes tira o nosso foco da vida espiritual, de nutrirmos uma vida espiritual. E às vezes faz com que nós vivamos uma vida desse jeito, buscando coisas instantâneas, buscando as coisas que são rápidas, que resolve logo. E a gente é assim, qualquer problema a gente não quero resolver logo, isso tudo traz ansiedade, isso tudo traz problema para a alma. E isso é pecado, isso chega a ser incredulidade. Porque nós fazemos o quê? Nós fazemos como os irmãos Homer e Langley, desprezamos a nossa herança, negligenciamos aquilo que nos foi dado, e nós mesmos queremos resolver pelo nosso braço. Queremos decidir o modo como vivemos, queremos decidir como vamos lidar com aquilo que nos foi dado agora. Achamos que podemos lidar com o dinheiro de qualquer forma, achamos que podemos levar uma vida do nosso jeito, quanto que não. Paulo diz que nós somos filhos e herdeiros de Deus. É como se Deus houvesse, assim como os irmãos Homer e Langley, que recebeu um legado do seu pai por ser proeminente na guerra, assim também os crentes receberam um legado em Cristo. E nós somos, além disso, chamados a vivermos como Ele, como Cristo viveu. Então, quando pararmos um pouco para entendermos essas coisas, e eu rogo, irmãos, para que o Espírito Santo ilumine isso em nossa mente, para que aqui na igreja, ao recebermos isso e formos para a vida lá fora, possamos viver de modo digno do Evangelho, possamos viver para a glória de Deus, buscando satisfação plena em Cristo, Por isso que tem aquele louvor, satisfação é ter a Cristo, não vou temer, pois nele existo, sou de Jesus. Então, de fato é isso, satisfação sem fim. Então, paz real, gozo. Tanto que quando a gente canta esse hino, dá uma paz, dá um sossego, porque de fato a gente lembra, o Espírito Santo confirma em nosso coração que nele nós somos plenos e satisfeitos e completos. Então busque uma mentalidade celestial, pense nas coisas de cima, procure uma satisfação não na propaganda do mundo, mas na palavra de Deus e na presença de Deus. Você pode satisfazer e ter uma satisfação adiada na comunhão dos santos, no domingo, no dia do Senhor, que é o dia que nós separamos na semana para a adoração, o dia da ressurreição, para cultuarmos, envolvermos a nossa mente e alimentarmos a nossa vida espiritual em Cristo. Então use todos os meios que Deus te deu para que você tenha uma satisfação adiada em Cristo e na sua obra. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com graça, com misericórdia, e que essas verdades se tornem cada dia mais lúcidas na nossa mente, para que a gente possa descansar verdadeiramente em Cristo. Vamos lá? Eu sei que às vezes a gente se depara com crentes, com depressão, com ansiedade, a gente tem logo aquela atitude de querer condenar, mas infelizmente hoje a gente vive esse dia assim, de graça, escassa, eu sempre falo isso, e nós muitas vezes não temos ideia do que é ser suficiente em Cristo. Infelizmente hoje muitos crentes têm experimentado isso. E claro que a gente sabe que o maior grandeza é o pecado, a nossa natureza difícil, mas eu acho que a gente não deve julgar ninguém quando alguém tem hoje, que nem tomando remédio para ansiedade ou depressão, coisa parecida, porque a gente vê que Abraão, pai da fé, aquele homem que teve experiências incríveis com Deus,
Deus prometeu para ele que ia dar um filho, né? Aí desse filho ia surgir nações e povos, e a gente percebe que Abraão, pelo desejo de ter logo um filho, aquela ideia, né? Que é aquela sugestão que a esposa deu de deitar-se com a criada para que isso aconteça. Então a gente não pode condenar ninguém que hoje talvez tenha tomado decisão dessa forma, né? Por ansiedade, querer apressar as coisas, porque Abraão também falhou dessa maneira, né? Ele tentou como é que diz? Dar existência a uma promessa de Deus usando a força, né? A ideia humana sem esperar em Deus, e causou aquele problema que hoje nós sabemos, né? O seu filho maior que hoje tem consequência pelo pecado dele. Então, não é fácil. Hoje em dia, a gente não tem experimentado suficiência do meio de fato em Cristo. Por quê? Por causa do pecado. E não é fácil. Às vezes diz assim, mas eu tenho Cristo. Isso é o que basta, mas há também por parte dos crentes um esforço. Tem que haver um esforço, usar a mente, a sua mente, o seu entendimento para absorver esses meios que Deus nos oferece para a gente viver bem como cristão hoje no nosso dia. Então, falta também esforço da gente mesmo de largar as coisas do mundo, o celular, outras coisas mais, e se apegar àquilo que é espiritual, como você bem falou. Falta isso, vocês, para a gente realmente ter uma vida suficiente em Cristo completa. Sim. E de fato, a gente às vezes na igreja não consegue abraçar essas pessoas, né? Acho que é brincadeira, que a pessoa está se fingindo, porque não. Um problema sério hoje. Se você diz que não tem um pouco de ansiedade, você está mentindo. Todos nós já passamos por isso, né? Já tivemos um pouco disso. Então nós temos que lidar com essas pessoas com amor, com graça, assim como Deus lidou com nós, pecadores, né? Então, de fato, é apoiar, orar com a pessoa, né? Para que a pessoa assim também possa ser restabelecida. E temos, né, muitas pessoas vivendo nessa situação, para que ela se volte para Deus e veja a sua suficiência em Cristo. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Complementar? Pode ficar à vontade. Tudo bem? Tudo certo então? Vamos orar ao Senhor, jogar Ele a sua graça sobre nós. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, pelo teu favor e misericórdia, de como que em Cristo somos completos, somos plenos e satisfeitos. E o modo, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, Pai, de apesar de que às vezes nós vivemos numa ansiedade, numa dificuldade, problemas, nós vemos a tua graça em meio a tudo isso. Nós vemos o teu favor e a tua mão, Senhor, nos sustentando, a tua mão provedora nos sustentando, nos guiando, ó Deus, momentos de lágrimas, de perda, de dificuldade, mas o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre esteve conosco. Que nós possamos lembrar isso, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, Deus, tornar isso claro em nossas mentes, que nós possamos entender, ó Pai, que Cristo sempre e para todo sempre nos susterá, nos preservará e nos guardará do maligno, Senhor. Que essa verdade possa ser alimentada em nosso coração, que de fato possamos ter uma mente celestial, uma satisfação adiada no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos para a tua glória e que a suficiência de Cristo em nossos corações seja cada dia mais plena e que nós possamos entender que só no Senhor nós somos plenos e completos. É o que eu te peço e com fé eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. O versículo que nós vamos ler é Romanos. Alguém pode ir lá chamar as crianças? Chamou já? Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Todo mundo sabe de quando. É o contexto do que nós tratamos, né? Do que Paulo tratou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Damaso, fazer a chamada da classe? Só para chamar. Qual é o número?
Qual é o número dele, Damásio?